Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rob Serivelto, professor da disciplina de Libras, e nós estamos aqui nesse momento para poder conversar acerca do o mapa substitutivo da disciplina. E nós trazemos como indagação, como questionamento e como problematização a realidade que é quando você recebe o seu aluno surdo e a bagagem educacional que ele traz de dentro de casa. Qual é a forma com que ele foi educado, quais foram as exigências da família e de que maneira ele construiu uma possível educação em casa. Por isso, sempre é importante, nós destacamos na nossa atividade que existe uma interação entre professor e escola, entre aluno e escola, e você vai ver isso na prática, vai sentir isso na prática. A inclusão não pode acontecer de forma isolada, independente da intenção dos profissionais. Uma parceria é necessária acontecer. Sobre isso destaca Nogueira, que são os autores do nosso livro. Os profissionais, de maneira geral, e os professores, em particular, precisam ter clareza de que a participação da família é fundamental para o sucesso do seu trabalho. Ainda mais, precisa entender qual é o seu papel neste processo. Quando houver uma base educacional inclusiva por parte da família, o que ocorrer na escola apenas será tratado como uma extensão para o trabalho do professor, que, diante de uma perspectiva inclusiva, trabalhará para o desenvolvimento de seus alunos. Nesse interim, é necessário conhecer todos os aspectos particulares de seus alunos, para assim desenvolver um posicionamento em sala de aula condizente com essa realidade. Na disciplina de Libras, trabalhamos 3 abordagens educacionais para os surdos muito importantes, cada qual com suas especificidades, sendo elas oralismo, comunicação total e bilinguismo. Para a execução desse mapa substitutivo, considere a seguinte situação. Em seu primeiro dia em sala de aula com a turma do primeiro ano do ensino médio, foi observado a presença de Paulo, um jovem surdo que está iniciando nessa turma sem as devidas medidas de acessibilidade, como, por exemplo, a presença do intérprete de Libras, que ainda não fora contratado. Apesar de ser uma situação hipotética, em alguns casos isso pode acontecer, tá? A contratação do intérprete pode demorar por vários motivos, dependendo da região onde você está inserido. Para entender de que maneira você poderá trabalhar com esse aluno, você, enquanto professor, deve promover um encontro com a família de Paulo para que sejam respondidas 2 perguntas. Qual foi a abordagem adotada pela família de Paulo para que ele pudesse desenvolver sua comunicação? E qual é a maneira que Paulo demonstrou ter preferência ao ser, ao ser ensinado, tá? Levando em consideração o tipo de educação transmitida pelos pais. Essa atividade mapa será dividida em 2 partes. Na primeira, você deverá realizar uma entrevista com uma família de sua escolha, representando a hipótese acima de uma família com deficiente auditivo. Na segunda parte, você, enquanto futuro professor, deve preparar uma breve apresentação didática que exemplifique, com a ajuda de seu livro didático da disciplina de Libras, a diferença e a funcionalidade de cada abordagem educacional supracitada. Professor, qual abordagem é essa? Comunicação total, oralismo e bilinguismo. Para isso, siga as etapas abaixo, os processos abaixo. Para a entrevista, escolha uma pessoa que possa representar uma família hipotética, como a citada na situação problema acima, ou entreviste alguém que tenha um surdo na família e que tenha passado por uma situação semelhante. Apresente o relatório de sua entrevista, o nome do entrevistado, o grau de parentesco com Paulo, o entendimento que o familiar possui acerca da deficiência de Paulo surdez, as dificuldades que Paulo enfrentou ou enfrenta em sua vida em decorrência de sua deficiência e se a família sabe ou apresentou interesse em aprender a língua de sinais, a abordagem ou método que eles acreditam ser o melhor para o desenvolvimento de Paulo. E a segunda parte do mapa, para auxiliar o familiar a entender quais são as abordagens citadas pelo professor, este deve levar preparado uma apresentação aos pais, uma discriminação sistematizada sobre cada abordagem educacional, seus métodos, seus pontos positivos e negativos. Nessa etapa, sua apresentação aos pais do aluno Paulo pode ser composta por imagens, textos, tabelas, infográficos. Use sua criatividade para deixar essa apresentação didática. Pessoal, às vezes nós estamos fazendo isso, né? Essa atividade mapa, e muitas pessoas pensam que essa não é a realidade porque nós estamos vivendo o bilinguismo. Porém, cada família, né, eu falo assim, cada qual é cada qual, é cada cada, porque as realidades elas são completamente diferentes. Nem todas as famílias estão tendo acesso a esse conteúdo que você está tendo, a esse conhecimento que você está tendo. Nem todas as famílias têm acesso à disciplina de Libras. Então, apesar de no nosso país nós trabalharmos o bilinguismo, termos a efetivação do bilinguismo, que é a língua materna para o surdo ser a língua de sinais, e a segunda língua para ele exigida, no caso a sua língua oral, somente na modalidade escrita.
tá? Então, a L1 é a língua de sinais e a L2 seria a língua oral em sua modalidade escrita, no nosso caso, a língua portuguesa. É necessário você conhecer essa realidade do aluno para que você esteja preparado como será esse atendimento, como será esse processo, se o aluno ele foi oralizado, se ele já cresceu no bilinguismo, se ele aprendeu a língua de sinais ou não, ou se tudo foi usado dentro de casa, os pais escrevem no papel, mandam mensagem, mandam e-mail, WhatsApp e assim e afins, né? Qual tem sido a abordagem que eles usam para se comunicar com o aluno? Porque, querendo ou não, é essa realidade que ele vai estar trazendo para dentro da sala de aula. Então, essa atividade, apesar de ser uma atividade hipotética, também é uma atividade que, em alguns casos, pode ser real, dependendo do seu campo de atuação e aonde você estará trabalhando. Se surgir alguma dúvida relacionada a essa atividade, pode estar entrando em contato ali no Fale com o Mediador. Nós estaremos respondendo todas e quaisquer dúvidas referentes a essa atividade, ok? Pessoal, do mais, me despeço aqui e desejo